Romanos capítulo 13, versículos 7 ao 10. Vamos ouvir então. Estamos meditando nesta carta, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e estamos lendo, fazendo leitura, e a nossa intenção é ler mesmo e deixar que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Paulo havia dito que para o Estado a gente deve tributos, impostos, e temos que pagar, porque como cristãos não podemos ficar devendo nada a ninguém. Podemos discordar, nos expressar em relação aos impostos. Às vezes é mesmo um pouco pesado, mas não posso me colocar numa posição não pago, e se vir me cobrar eu brigo. Calma. Você tem um poder mais eficaz do que brigar. No Brasil você tem o voto. Mas se nós não sabemos o que fazer com o voto, paciência. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Nós devemos isso e temos que acertar, quitar esse débito. A única coisa que nós não podemos pagar, não podemos quitar de maneira nenhuma, é o amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O amor não é o fim da lei, mas o cumprimento da lei. Nunca vou chegar ao ponto de dizer: já amei o irmão bastante, já amei o irmão o suficiente, e agora eu vou descansar de amar. Vou dar uma pausa. Eu te devo amor. Mas essa é uma dívida que eu faço com prazer. O amor é infinito, portanto, nunca vamos deixar de nos amar. O amor é a própria natureza de Deus em nós, é o próprio caráter de Deus em nós, é o próprio Deus em nós, em Cristo, porque Deus é amor, Cristo é Deus e Cristo vive em mim. E Ele se manifesta em amor. Agostinho, o teólogo cristão, foi um personagem
que teve uma vida de prazeres mundanos até a sua conversão, quando ele foi mudado. Ele tem um pensamento que gostaria de passar aos irmãos: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Praticar o mal é praticar o pecado. E quem ama não pratica o mal. E quem pratica o mal pratica o pecado. Porque praticar o mal é praticar o pecado, é cometer o pecado. O pecado é a prática do mal. Davi, no Salmo 51, verso 4, ele confessa: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O pecado, em primeiro lugar, primeiramente, ele é sempre contra Deus, sempre contra Deus. Esse mal praticado é também contra o próximo. Ele atinge também. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem adultera pratica o mal contra a família. Já praticou contra Deus, mas pratica o mal contra a família. Quem mata pratica o mal contra a vida. Quem furta pratica o mal pegando, né? Quem furta pratica o mal pegando o que não lhe pertence. Quem cobiça acaba com o contentamento. Cantamos cânticos aqui agora há pouco, falando do nosso contentamento, da nossa alegria em Cristo. Quem cobiça acaba com o contentamento. Não fica mais contente com nada. Isto é cometer o mal contra Deus, contra o outro e contra a si mesmo. No livro de Provérbio, tem um texto que diz o seguinte: o contente tem diante de si um eterno banquete. Veja isso. O contente dentro de si mesmo, tem diante de si um eterno banquete. O banquete do contentamento. O que é uma pessoa contente? É aquela pessoa que encontra Cristo dentro de si mesma, como a fonte da satisfação. A fonte da satisfação. Veja bem, não é olhar para nós mesmos, mas para Cristo que vive em nós, que está em nós, revelado. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
O que é um cristão? Isto que eu acabei de ler é um cristão para mim. Ser cristão, da forma como eu penso, como eu entendo, é alguém que morreu e ressuscitou com Cristo, a fim de Cristo viver sua vida nele e através dele. Ou morremos e ressuscitamos em Cristo, ou não faz sentido nenhum ser cristão. Cristão de fato. Cristão é aquele em quem Cristo vive. Apenas para um fim ilustrativo, numa leiteira você põe leite, numa chocolateira você coloca chocolate. Num cristão, Deus coloca Cristo. Mas nem sempre você põe leite numa leiteira e chocolate em uma chocolateira. Mas no cristão nascido de novo, é Cristo que está nele. É Cristo que está nele. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Colossenses capítulo 3, versículos 2, 3 e 4. Pode ler só o 3 e o 4. Colossenses 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que coisa preciosa. Vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados. Lamentavelmente, com o tempo foi passando, e esse nome cristão, esse apelido, perdeu o seu significado. E geralmente é utilizado para descrever alguém que é meramente religioso ou que participa da cristandade. Hoje, qualquer um que segue uma religião denominada cristã se entende como um cristão. Muitos se consideram cristãos porque vão à igreja ou porque vivem em uma nação cristã. Mas ir à igreja, servir aos menos afortunados que você, ou ser uma pessoa boa do ponto de vista social, não faz de você um cristão de fato. E se você está no grupo, na igreja, desde pequeno, nasceu por aqui, isso também não faz você um cristão de fato. Você precisa crer sua morte com Cristo, sua ressurreição com Cristo, para que a vida dele se manifeste em você. Para mim, o viver é Cristo, disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Não sei você, o que pensa dessa afirmação do apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo. Mas para mim é fantástica, é grandiosa e distinta de tudo. Alguns poderiam dizer: meu viver é o dinheiro, eu trabalho para ter dinheiro, trabalho mais para ter mais dinheiro, e assim eu caminho.
então o meu viver é o dinheiro. Ou ainda, meu viver é o meu trabalho. É o meu trabalho. Eu vou trabalhar até morrer. Eu vou descansar muito pouco. Vou trabalhar, porque o meu viver é trabalhar. Ou também, meu viver é a minha família. A minha família. São meus filhos. Ou quem sabe, meu viver é o prazer momentâneo neste mundo. Todavia, quantos de nós podem verdadeiramente fazer coro com o apóstolo Paulo e dizer: meu viver é Cristo, minha vida é Cristo, Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo. E para você? E para você? O viver é Cristo? Digamos também com fé e alegria, contentamento. Para mim, o viver é Cristo. Então, cristão é aquele que é portador de Cristo no seu interior. É o indivíduo que está em Cristo e Cristo está nele. Não estou falando, não confunda, por favor, não confunda isso, porque eu não estou falando de pessoas cheias de religião. Eu estou falando de pessoas cheias de Cristo, contudo, ainda pode ter mais dele, porque ele é inesgotável, ele é infinito. A pessoa em quem Cristo está, seu coração pede por ele. Pede por ele. Não pedindo coisas, mas querendo, desejando o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo é a minha satisfação. Ele é a minha satisfação. Eu estou satisfeito com Cristo. Mais do que isto, eu estou satisfeito em Cristo, satisfeito nele. João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Você vê? Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria, é a alegria dele, de Jesus. O meu gozo, o gozo de Jesus, esteja em vocês. O gozo de Jesus vai encher vocês, e vocês vão transbordar de gozo, de alegria e de contentamento. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Foi o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Você pode conferir. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é uma pessoa contente em toda e qualquer situação? Em toda e qualquer situação. É aquela pessoa que morreu e ressuscitou em Cristo, e agora Cristo está dentro dela como a fonte da sua satisfação. Irmãos, o Evangelho opera isso na gente. Por isso que eu prego o Evangelho. Nunca vou deixar de pregar o Evangelho. Tão somente o Evangelho. O Evangelho opera isso na gente. O Evangelho é Cristo compartilhando comigo a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. Cristo morto por mim, eu morto em Cristo, e Ele vivendo a sua vida em mim. Se for menos do que
isto não é o Evangelho de Jesus. O grande poder do Evangelho tem a ver com a morte e ressurreição de Cristo, e a nossa juntamente com Ele, porque são experiências compartilhadas. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós Ele é a nossa vida, fonte de satisfação e contentamento em toda e qualquer situação. Alguém disse que churrasco deveria ser como café. Em todo lugar que você vai, lhe oferece. Mas Provérbios 15 diz que a alegria do coração é banquete contínuo, está sempre em festa. E diz: é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que o boi gordo acompanhado de ódio. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Se vivo com muito ou com pouco, se há fartura ou fome, se há abundância aqui material, ou escassez também material, o importante é ter contentamento com o que tenho. Aqui está algo importante, irmãos, para nós. Quando isso acontece comigo, então não haverá espaço para a cobiça se expressar, porque a cobiça é a ferrugem que corrói o contentamento. Nós temos estado contentes com aquilo que já temos? Você está contente com aquilo que você já tem? Porque se você não está, põe o gravador para gravar você. O celular mesmo, liga, deixa. E no final do dia, à tarde, escute, para você ver o quanto você questiona Deus. Resmunga o tempo todo. Você está contente com aquilo que você tem? Aquilo que Deus lhe deu? Quem não se contenta com o pouco, dificilmente vai se contentar quando tiver mais, bastante. Quem se satisfaz com menos, tem felicidade, é feliz. Mas a cobiça ansiosa de querer mais é destrutiva. Ela é destrutiva. Ela corrói o contentamento. Qual foi o gozo de Jesus? O gozo de Jesus consistia em fazer a vontade do Pai. Vontade esta que abrangia o seu sacrifício e morte na cruz para a nossa felicidade, gozo e salvação eterna. Que o gozo do Senhor Jesus Cristo se cumpra em nós. É o meu desejo, é a minha oração. Que o gozo do Senhor Jesus se cumpra em mim, se cumpra em nós, é o meu desejo, a minha oração. Quem ama, cumpre a lei, sem nenhum esforço. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor que cumpre a lei é o amor ágape, é o amor de Deus.
Esse amor não é baseado em emoções, mas em um ato da vontade. Eu não vou ficar esperando me emocionar com você para eu me expressar com você, te amar. Não, eu não vou ficar esperando aquele momento propício. Estou emocionado, que coisa boa amar você agora. Não, é um amor abnegado, deliberado, ativo e desinteresseiro. Eu decido amar, Cristo é minha vida, e fique sabendo que eu não estou interessado em nada seu, nada. Não é isso, e não é por isso. Independentemente de nossa resposta emocional a outra pessoa, o amor ágape, o amor de Deus, agirá para o bem dela, independentemente do custo. Quem ama com o amor de Deus não pratica o mal. Não poderia. Não pratica o mal. Porque esse mal é contra Deus. Não pratica o mal contra o outro, mas busca o bem-estar da pessoa, principalmente a salvação da sua alma. O amor tem um interesse principal. Ele tem um interesse principal que é a salvação da pessoa. O amor está interessado na salvação da pessoa. O amor está envolvido com uma coisa maior, que é a pregação do Evangelho para a salvação dos falidos, dos pecadores. A grande obra do amor de Deus na vida do homem é salvá-lo. Tenho ido diante do Senhor com esta oração: dá-me forças para não deixar de pregar o Evangelho ou deixar de me envolver de alguma maneira em prol da salvação das pessoas. Isto se chama a obra do amor. Mas não é esse amor de casamento moderno. Amor de casamento moderno é bom enquanto dura. Conversa fiada. O amor de Deus por nós não é esse tipo de amor. Não é assim. Nem o nosso amor para com os outros tem esse limite. É bom enquanto dura. Não tem esse limite. O amor não desiste do ser amado. O amor suporta qualquer coisa, sempre procura o melhor para o outro, para a pessoa amada, nunca olha para trás. Prestou atenção? Nunca olha para trás para ficar contabilizando coisas, confia sempre em Deus, prossegue até o fim, e quando chega no fim não acaba, porque o amor jamais acaba. O amor não perde as estribeiras, não contabiliza os desaforos que recebe para devolver depois. Já pensou? Se a gente estivesse guardando os desaforos que a gente recebeu na vida toda aí para devolver depois, ia ser um negócio de louco. A maior revelação do amor de Deus neste mundo é Cristo. E a maior expressão de amor neste mundo é a cruz do Calvário. A cruz do Calvário. Das maravilhas da palavra de Deus, eis a maior e também a mais bela. Jesus me amando
me atraindo e se entregando por mim naquela cruz, na cruz do Calvário. O amor procede de Deus e não de nós, mas nós podemos amar através desse amor que vaza de Deus para dentro de nós em Cristo. A grande crise dos últimos dias é a crise da falta de amor. Vivemos uma geração seca, seca de amor. E você sabe por que é seca de amor? Porque falta Cristo na vida dela. O essencial da nossa vida é amar, primeiramente a Deus, depois as pessoas a quem Ele ama. Mas primeiro eu preciso crer na obra do amor de Deus na cruz, para nos renascer, para depois experimentar a graça milagrosa de amar. Esse é o tipo de amor de que as Escrituras falam quando dizem para amar o próximo como a si mesmo. Esse tipo de amor é o cumprimento da lei, disse o apóstolo Paulo. Nós não podemos perder de vista esta doutrina da nossa união com Cristo. É muito importante, irmãos. Em todas as nossas reuniões, em casa, nas nossas conversas sobre a palavra, nós não podemos perder de vista esta doutrina da nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo está bem evidenciada nas seguintes expressões ou experiências com Ele. A nossa união com Cristo está bem evidenciada nas seguintes experiências que temos com Ele. Estamos crucificados com Cristo, estamos sepultados com Cristo, estamos ressuscitados com Cristo, estamos entronizados com Cristo, sentado com Ele e Ele em nós. Todos nós estamos nivelados a uma mesma posição, a posição em Cristo. Nós em Cristo fala da nossa atração, identificação, crucificação com Ele e nele. Cristo em nós fala de Cristo ressurreto, vivendo em nós a sua vida. Isto aqui nenhum sistema oferece para você. Nenhum sistema filosófico, religioso, político, nenhum sistema deste mundo oferece para você. Tem isso para você. Só Cristo. Só Cristo. Cristo não vive ao meu lado, mas em mim. Quando você crer sua integração no sacrifício de Cristo na cruz, Ele será revelado no seu interior como o seu tudo. Até a cruz é Cristo conosco. Na cruz é nós em Cristo. E a partir da nossa ressurreição juntamente com Cristo, é Ele em nós. Se eu estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim, não faz sentido dizer que o Senhor está ao meu lado e eu ao lado dele, mas eu nele e ele em mim. Jesus Cristo não nos dá poder, mas Ele mesmo vem viver em nós com toda a autoridade e com todo o poder. O cristão verdadeiro manifesta a sua autoridade pelo poder que está revestido, o poder da morte e da ressurreição em Cristo, juntamente com Cristo, e a vida do Senhor operando nele. É isso.
É isso aí. Eu não abro mão disso nunca. E eu vivo empolgado com isso, né? E vamos levar isso até o fim.